Os roubos a pedestres e roubos a veículos com armas de fogo são uma triste realidade com a qual a população brasileira convive cotidianamente. Apenas em 2023, mais de 440 mil pessoas tiveram seus celulares roubados e mais de 130 mil pessoas tiveram seus veículos roubados no Brasil. O policiamento em pontos quentes é o modelo de policiamento ostensivo que tem sido mais empregado para tentar reduzir esse tipo de crime nas grandes cidades do mundo. Até o momento, 32 grandes experimentos científicos já foram feitos, com os resultados comprovando que esse tipo de policiamento é muito mais efetivo do que o modelo tradicionalmente realizado de patrulhamento abrangente das ruas. Mas será que o policiamento em pontos quentes também pode funcionar no Brasil? Para tentar descobrir isso, uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Polícia Militar do Paraná e professores da Fundação Getúlio Vargas realizou o primeiro experimento de policiamento em pontos quentes do Brasil, e os resultados foram surpreendentes. Olá, meu nome é Alberto Kopitsch, seja muito bem-vindo ao canal Segurança e Evidências. Se você quer ficar por dentro das últimas evidências científicas sobre segurança pública e prevenção da violência, se inscreva agora no canal e deixe o seu like nesse vídeo e ainda compartilhe ele com outras pessoas que se interessam e atuam nessa área. Conheça também o Manual de Segurança Pública baseado em evidências, que traz a história, os conceitos e as evidências de mais de 30 programas de policiamento baseado em evidências. Conheça mais sobre o livro no site segurançaeevidências.com.br. Em 1973, a polícia de Kansas City realizou o primeiro experimento científico para avaliar uma estratégia de policiamento da história. O experimento avaliou se o aumento na quantidade de viaturas policiais fazendo patrulhamento abrangente conseguia reduzir os índices de criminalidade. E os resultados foram muito impactantes. Os bairros em que o número de viaturas fazendo patrulhamento foi triplicado não tiveram redução no número de crimes. Para tentar descobrir por que isso havia ocorrido, em 1986, o professor Lawrence Sherman realizou a análise de 320 mil ligações que a polícia de Minneapolis havia recebido ao longo de um ano e fez uma descoberta que mudou para sempre as estratégias de policiamento de rua em todo o mundo. No total, 50% dos chamados vinham de apenas 2% dos microterritórios da cidade, os quais ele chamou de pontos quentes. Desde então, dezenas de estudos já foram feitos no mundo e inclusive no Brasil, comprovando que essa concentração se repete nas mais diferentes cidades, conforme já mostramos num outro vídeo aqui do canal. Com base nesses dados, em 1994, a polícia de Minneapolis realizou então o primeiro experimento para testar se a concentração do policiamento nesses 2% de microterritórios seria capaz de reduzir a criminalidade, ou se os crimes simplesmente ocorreriam em outros lugares. Atuando de maneira mais intensiva em apenas 55 pontos, nos quais os policiais fizeram rápidas paradas por apenas 15 minutos, a cidade teve uma queda de 13% no número total de chamados para a polícia. Desde então, 34 experimentos já foram realizados por polícias de todo o mundo para avaliar o impacto da permanência dos policiais por alguns minutos nos pontos quentes, os quais provocaram uma redução média de 24% na violência geral, em comparação com um método de policiamento ostensivo mais abrangente e menos detalhado. Mas será que esse método de policiamento funcionaria no Brasil, um país com muito mais violência do que os Estados Unidos e a Inglaterra, onde a maioria dos experimentos já foram realizados? Para responder a essa pergunta, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, numa iniciativa coordenada pelo especialista em segurança do BID, Rodrigo Serrano, lançou em 2022 um edital para selecionar instituições de segurança pública do Brasil
que teriam interesse em realizar um experimento. O BID contratou então uma equipe de pesquisadores formado pela professora Joana Monteiro e o professor Eduardo Fagundes, da Fundação Getúlio Vargas, e Gaston Pezzuti, superintendente de análise criminal da Polícia de Buenos Aires e pesquisador da Universidade Austral. O primeiro desafio do projeto foi analisar se os crimes também eram altamente concentrados no Brasil, como os estudos feitos ao redor do mundo demonstravam. Os pesquisadores analisaram os indicadores de 5 grandes cidades brasileiras, enviado pelas forças de segurança que se inscreveram no edital. A análise dos dados mostrou que os padrões de concentração criminal no Brasil são ainda mais acentuados do que no resto do mundo. Metade dos roubos a pedestres ocorreram em 1,1% dos segmentos de rua de Niterói e em 1,9% dos segmentos de rua de Curitiba, 2,1% na cidade de Canoas, 2,5% em Fortaleza e 2,9% em Belo Horizonte e em Florianópolis. Dentre as mais de 20 polícias militares e guardas municipais que manifestaram interesse, a Polícia Militar do Paraná foi a instituição selecionada para realizar o experimento. O projeto foi coordenado pelo Major Cláudio Tudisco, chefe do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria Estadual de Segurança do Paraná, em conjunto com diversos outros policiais militares. Após uma análise detalhada dos registros criminais feitos em Curitiba, foram identificados 422 segmentos de rua da cidade, o equivalente a 1% de todos os segmentos de rua que a cidade possui. No total, esses segmentos concentravam 22% dos roubos relatados na cidade em 2022. A análise do sistema de acompanhamento das viaturas da Polícia Militar permitiu aos pesquisadores calcularem que os policiais permaneceram, em média, apenas 9 minutos por dia nesses pontos da cidade. Metade desses segmentos foram então selecionados de forma aleatória para receberem a nova estratégia de policiamento, enquanto a outra metade continuaria recebendo o patrulhamento de forma tradicional. A equipe do projeto construiu um planejamento detalhado das rondas da Polícia Militar, no qual cada ponto quente receberia um acréscimo de 15 minutos de policiamento por dia. Para realizar o experimento, foi selecionada a Companhia de Eventos da PM do Paraná, uma subunidade operacional que atuava em grandes eventos e que, na maior parte do tempo, era empregada de maneira fixa em pontos base nas principais avenidas da cidade que tinham grande circulação de veículos e pessoas, mas que não necessariamente eram os pontos quentes. A companhia de eventos tinha à sua disposição 30 duplas de policiais para serem alocados no projeto. Dessa forma, foram criadas 27 rotas para atender os 211 pontos quentes sorteados para fazerem parte do projeto, com 3 duplas fazendo supervisão e apoio do projeto. As rotas de patrulhamento foram propostas inicialmente por um sistema e, em seguida, foram verificadas e ajustadas em conjunto com os policiais militares que conheciam o terreno. Os policiais foram incentivados a realizar os deslocamentos a pé entre um ponto quente e outro, sempre que isso fosse possível, e foram organizados em 2 turnos de trabalho, um à tarde e um à noite, e ainda foram orientados a realizar suas tarefas de aplicação da lei normalmente durante o patrulhamento. Após 3 meses de implantação, os pontos quentes que receberam essa metodologia de policiamento tiveram uma redução de 22% nos roubos, em comparação com os segmentos de controle, onde continuou sendo feito o método tradicional de policiamento mais abrangente. Os resultados ainda indicaram que não houve deslocamento de roubos para nenhum dos outros 6.000 segmentos de rua analisados. Por outro lado, houve um pequeno aumento de 13% nos furtos, indicando que o aumento de policiamento de fato influenciou a forma dos assaltantes realizarem crimes patrimoniais, passando de emprego de arma de fogo para crimes com menos violência e numa quantidade menor.
O estudo ainda encontrou que a redução de roubos nas ruas tratadas durou por mais 3 meses, mesmo após o fim do experimento e o retorno ao modelo tradicional de policiamento. Essa queda de 22% encontrada em Curitiba significaria, em termos nacionais, o equivalente a uma redução de mais de 110 mil pessoas que deixariam de sofrer assalto com arma de fogo a cada ano no país. Assim, a união de forças inéditas entre o BID, que é um banco de desenvolvimento, a Polícia Militar do Paraná e pesquisadores, conseguiu realizar o primeiro experimento de uma estratégia de policiamento da história do Brasil. Os resultados do estudo comprovaram que o policiamento ostensivo, feito de maneira mais focada e mais planejada sobre os pontos quentes, pode provocar quedas importantes nos crimes violentos, e comprovou que o uso de evidências é um caminho muito importante para o país conseguir reduzir a criminalidade e os brasileiros e brasileiras terem mais segurança para andarem nas ruas das nossas cidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo Evidência Express.